Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Santos Porcino, eu sou aluno da FATEC Zona Leste e eu tô aqui para explicar um pouco sobre a validação do CPF, seja ela só com o algoritmo em si, mas eu também no final desse vídeo vou mostrar para vocês um código que eu fiz, né, em Java, justamente para explicar como que isso funciona. Esse vídeo na verdade ele é um método avaliativo da disciplina de programação orientada a objetos. Então, para começar, já vou mostrar a minha bibliografia, que foi utilizada basicamente do blog do José Carlos Macorati, macorati.net. Eu utilizei um artigo que ele postou lá, que é o algoritmo para validação do CPF. Caso vocês queiram acessar, eu vou deixar todos esses links aí embaixo, seja o do Macorati, seja também esse do JPanel, que eu utilizei também porque a aplicação a qual desenvolvi foi feita com o JPanel, a parte visual, né? Bom, vamos lá. Como que a gente pode validar um CPF? O primeiro que a gente precisa entender é a estrutura de um CPF. A estrutura de um CPF ela é basicamente feita de 9 dígitos, né? 9 dígitos onde esses são o corpo, né, do CPF e os dígitos verificadores. Esses 9 dígitos eles não são aleatórios, eles podem até ser, mas o último dígito eu vou explicar para vocês qual que é o significado dele. Esses dígitos verificadores são justamente o que fazem a verificação da validação desse CPF ou não. Justamente por isso que esses números eles podem até ser aleatórios, mas os dígitos verificadores não. Para que a gente possa entender, a gente precisa primeiro fazer alguns certos cálculos entre esses elementos do CPF e alguns outros números. O primeiro passo que a gente precisa fazer para calcular o primeiro dígito, eu vou utilizar esse exemplo aqui do CPF 125 348 727. Esse CPF ele não existe, esse CPF foi um CPF que eu acabei de inventar, mas a ideia é que a gente atribua a ele alguns cálculos. O primeiro que a gente vai ter que fazer é multiplicar ele por 10, o primeiro número, e assim sucessivamente até que o último número seja 2. Então a gente vai multiplicar, assim como está aqui, o primeiro dígito do seu CPF por 10, o segundo por 9, o terceiro por 8, o quarto por 7, o quinto por 6 e assim sucessivamente até que chegamos no 2. Assim nós vamos armazenar. No caso aqui, 1 vezes 10, 10, 9 vezes 9, 18, 5 vezes 8, 40 e assim sucessivamente até que nós tenhamos vários totais armazenados por aqui. A ideia agora é que nós peguemos todos esses totais e somemos todos eles. No caso, somando todos esses totais aqui, nós teremos o número 201. Dividindo ele por 11, que é também uma parte dessa regra para que nós consigamos chegar no primeiro dígito, nós vamos fazer o seguinte: adquirir não só o quociente completo com vírgula, nós precisamos do quociente inteiro e do resto. Neste caso, 201 dividido por 11 vai dar 18, com o resto 3. Esse resto será muito importante para que nós consigamos continuar o nosso cálculo, porque justamente essa é a regra para a gente definir o dígito. Se o resto dessa divisão for um número menor do que 2, então o dígito ele vai ser igual a zero. Agora, se o resto da divisão for maior ou igual a 2, então o dígito verificador vai ser igual à subtração do resto de 11. Ou seja, a gente vai pegar 11 menos o nosso resto, que o nosso resto no caso é 3, vai dar 8, que vai ser o nosso primeiro dígito. Agora, a gente tem um CPF com o primeiro dígito assim, 125, 348, 727 e 8. Dessa maneira, o que a gente vai ter que fazer agora é fazer as mesmas multiplicações daquela mesma maneira, só que agora começando pelo número 11 e não pelo número 10, porque agora nós temos 10 elementos. Então nós vamos fazer o seguinte: 1 vezes 11, 11, 2 vezes 10, 20 e assim sucessivamente, até que o último número seja 2. Armazenando esses totais e somando eles, assim como nós fizemos para o primeiro dígito, nós teremos o número 256. E tal como nós fizemos no primeiro dígito, nós iremos dividir novamente por 11 para que nós consigamos esse resto. 23 será o resultado da divisão de 256 por 11, com o resto 3. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, pegando esse resto 3. Se o resto da divisão for um número menor do que 2, então o dígito vai ser igual a 0. Se o resto da divisão for maior ou igual a 2, então o dígito vai ser igual à subtração do resto de 2. Ou seja, 11 menos 3, 8 novamente. Percebam que os dois dígitos que nós formamos aqui é 8, mas não necessariamente todos os CPFs terão esses mesmos dígitos parecidos. Agora, lembra que eu falei que o nono dígito ele é muito importante para que nós possamos defini-lo e ele não vai ser aleatório? É justamente porque o nono dígito ele é um número base, ou seja, ele define qual é a região a qual você pertence ou a qual esse CPF pertence. No nosso caso, como o nono dígito é 7, nós sabemos que esse CPF só pode pertencer ou à região do Rio de Janeiro ou à região do Espírito Santo. No caso, a maioria das pessoas que devem estar me assistindo são de São Paulo. Então, você pode verificar que o nono dígito do seu CPF ele vai ser 8. E assim sucessivamente, caso você seja do Rio Grande do Sul, esteja me assistindo, do Distrito Federal, de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, assim como está exemplificado aqui nessa imagem. Bom, agora vamos para o código. Bom, vamos lá. Agora que a gente já está aqui na nossa IDE, para eu mostrar como é que funcionam os códigos, eu vou mostrar para vocês. Vou começar de novo.
Bom, agora que nós já estamos aqui no Eclipse, que é o ambiente que eu utilizo para fazer os meus códigos em Java, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa aplicação, como que eu transportei, né, lá daquele algoritmo simples para essa parte aqui mais, digamos assim, complexa para fazer os códigos de validação do CPF e tudo mais. Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui quando eu dou run, eu fiz um menuzinho, ele não é nada belo visualmente, mas ele é funcional. Então quando eu clico aqui em validar CPF, ele mostra para mim um menu para mim conseguir colocar o meu CPF. Então se eu colocar, por exemplo, um código que não faz sentido, né, um CPF que não faz sentido, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2, 5, se eu validar, ele é inválido, né? Agora, se eu colocar o CPF que a gente fez e que a gente calculou, vai mostrar para mim que o CPF é válido. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz tudo isso. Vamos lá. Esse tutorial aqui, essa explicação, né, ela não vai estar mais focada tanto no design e em como que eu utilizei o JPanel, porque eu acredito que não deva ser esse o foco desta apresentação, né? Mas eu fiz tudo por Windows Builder, então eu fui só selecionando os elementos e ele ia fazendo o código para mim. E todas as outras coisas que eu queria, por exemplo, setar algumas coisas como false e mudar cor, eu ia fazendo com o código mesmo. Mas a grande maioria das coisas eu utilizei o Windows Builder, então acredito que não vai ser muito necessário explicar como que eu atribuí cada uma dessas coisas. Acredito eu que o maior foco de toda essa explicação está aqui no meu CPF Validator, que ele está aqui quando eu vou para a página de menu, né, do validar. Dentro desse JButton aqui, ele tem um Add Action Listener, e esse New Action Listener está ligado a um Action Event, né, que vai chamar o CPF Validator e depois o valida.valida vai instanciar, no caso, né, um novo objeto relacionado ao CPF Validator, e eu vou ter como um chamamento, né, uma instância desse método valida CPF com o que está dentro do text field, que é justamente esse text field aqui que vocês viram aqui, ó. Esse é o text field, TF-CPF. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é receber pelo string, né, um string no valida CPF. E esse valida CPF ele é público. Todo o resto dos outros métodos que eu utilizo, assim como está aqui, inclusive aqui eu não comentei, mas esse código aqui ele faz justamente a retirada dos caracteres especiais, como ponto e vírgula e traço, perdão. O que nós vamos fazer primeiramente, assim como eu já expliquei, é retirar esses caracteres especiais, caso eles existam, porque é um pouco difícil de trabalhar com eles. Então, caso eles existam, a gente vai ter um método aqui que vai fazer com que o CPF seja igual ao retorno desse método privado string. Esse método privado ele vai receber o string CPF, né, que foi enviado aqui, que foi também parametrizado aqui. E se ele tiver o ponto e o traço, o CPF vai ser igual a cpf.replace ponto por nada e traço por nada também no replace. Tá? E depois disso, eu vou ter um CPF completamente vazio de caracteres especiais e vou retornar ele para cá para eu conseguir trabalhar ele de uma maneira um pouco melhor. Agora, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, na verdade, para que eu consiga trabalhar com esse string transformado em int, para que eu consiga fazer algumas comparações, é mudar o método dele e atribuir ele para um vetor de int. E como eu faço isso? É chamando esse método que eu criei, que é o CPF2Array. E esse CPF2Array vai receber justamente o CPF que eu já tirei todos os caracteres especiais e transformar ele num vetor. Agora, o que esse CPF2Array faz é justamente o que o nome dele diz, transformar um CPF num array, ou seja, num vetor. Eu vou pegar esse vetor aqui e vou transformar ele num vetor de 11 espaços, né? Porque é justamente o número de dígitos que possui um CPF. 9 dígitos, 9 números, os quais são componentes do CPF no geral, e os 2 dígitos finais, que são os dígitos verificadores, de primeiro e segundo. Então, 9 mais 2, 11, que é o tamanho que a gente vai ter. E aí eu vou criar um laço para que cada das posições, seja essas posições aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 10,
eu vou fazer com que o string que eu receba se transforme em int com essa função exatamente aqui. Todo string, ele é basicamente um vetor de caracteres. Então o que eu vou fazer é utilizar um método que está próprio do string, que é o charAt. Então se eu der um index aqui para o meu charAt, ele vai mostrar para mim qual que é o caractere que eu vou pegar. Então, por exemplo, se eu tiver com o CPF aqui, né, e o meu CPF ele tivesse escrito Arthur, se eu desse para ele o seguinte, eu quero, Arthur, o index 2. O index 2 ele ia ser justamente esse aqui, ó. O A ia ser 0, o R ia ser 1 e o T ia ser 2, porque a gente está pensando num vetor. Então, a primeira posição sempre seria 0. Então, se eu passar esse index aqui para o charAt, ele vai me devolver o valor T. Só que como eu estou tratando de um string que na verdade são números e eu quero transformar eles em int, eu vou pegar de 1 em 1. E aí depois que eu pegar esse primeiro valor aqui, eu vou colocar isso daqui tudo dentro de um valueOf string. Ou seja, eu vou pegar string.valueOf e o valueOf que eu receber aqui em string, em char, eu vou transformar em string novamente. Depois de transformar ele em string, eu vou utilizar o método integer.parseInt, que esse método faz toda a string virar uma int. Então, seja essa int, seja esse método que está ali dentro apenas um caractere, 2, enfim. Se for um número, ele vai transformar justamente no número ao qual é correspondente por esse número. Beleza. E depois de ter o meu inteiro, fazendo todas essas conversões aqui, eu vou atribuir ele para esse CPF_array dentro da posição a qual foi indicada dentro desse i que está dentro desse laço. E aí depois eu vou retornar o meu vetor. Beleza? Depois disso eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma recursividade aqui justamente para que eu conseguisse ter um pouco mais de facilidade dentro do meu código de trabalho, né, e de escrita de código também. Eu passei um index que diz qual que é a posição do código que eu estou querendo dizer, do código verificador. E aqui o meu CPF, que já está transformado em array. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou instanciar esse método aqui, que é o verificaCódigo. Eu vou explicar justamente o que ele faz. Se esse verificaCódigo ele for true, ele retornar um true para mim, ele vai retornar que o CPF é válido. Caso ele não retorne tudo true, o CPF é inválido. Ou seja, porque como eu vou recursivar, eu posso receber e essa é um método booleano, eu vou receber 2 valores por lei, né? Então, se eu receber 2 valores, sendo que um deles é false, ele já vai dizer para mim que o CPF é inválido. Porque nada adianta se um dos dígitos forem corretos e o outro não for correto. O que justamente esse método faz é justamente pegar a posição do código ao qual eu estou e o CPF ao qual eu recebi, e eu vou criar um J. O que é esse J? O J ele vai estar relacionado a aquele primeiro número que a gente vai multiplicar pelo primeiro dígito do CPF. Lembra que quando a gente estava no primeiro dígito era 10, quando a gente estava no segundo dígito era 11? Vai ser do mesmo jeito. Esse J vai ser justamente esse número. Se a posição do código for 1, J vai ser igual a 10. Caso não, J vai ser igual a 11. O int index parameter vai ser justamente o parâmetro que eu vou dar para ele saber até onde desse CPF que eu recebi, que já está com o código verificador, eu vou usar para trabalhar. Porque o que esse código faz justamente é trabalhar somente com os 9 primeiros números e gerar para mim quais são esses 2 dígitos verificadores e comparar os dois. Comparar o que já existe com o que o sistema calculou. Então, eu preciso de um parâmetro, de um index parameter, que possa dizer para mim até onde eu posso ir para contar esse CPF. E é justamente o que esse index parameter faz. Ele pega 7 mais a posição do código. Porque se a posição do código for 1, logo o index parameter vai ser 8. Então eu vou saber que eu posso usar os primeiros 9 números. Então eu sei que eu estou calculando o primeiro código verificador. Caso seja 9, porque a posição do código vai ser 2, eu vou saber que é a segunda posição, já que eu vou poder ir até a posição 9, ou seja, 10 números. E o resultado, eu vou criar ele aqui só para poder inicializar essa variável.
E para cada um desses laços aqui que eu estou criando dentro desse index parameter, como eu disse, que ele vai ser um parâmetro justamente para eu saber até onde eu posso ir dentro desse laço, eu vou fazer com que o resultado mais igual, ou seja, o resultado mais ele mesmo, o resultado vai ser igual a ele mais ele mesmo mais o resultado dessa conta que eu estou fazendo aqui, que é justamente de J vezes o CPF no index a qual foi indicado para mim. No caso, ele vai começar no 0, então ele vai começar 0 e o J vai ser igual a 10, e aí eu vou dar um J menos menos. Então o J que era 10 vai virar 9, o I que era 0 vai virar 1, então eu vou passar para o segundo dígito e multiplicar por um número a menos. Notem que ele vai parar justamente no número certinho para que seja o primeiro código ou o segundo código, sempre o último número vai estar sendo multiplicado por 2. Justamente pelo cálculo que eu fiz aqui. Aqui eu vou só inicializar também essa variável resto_div para que eu possa já atribuir a ela o resultado da divisão com o resto do resultado da soma de todos aqueles números multiplicados por 11. Dado esse resto, eu vou fazer algumas comparações. Caso o resto da divisão seja 2, seja menor do que 2, ou seja, 0 ou 1, eu preciso verificar se o index parameter ao qual foi dado para mim mais 1, ou seja, o primeiro código verificador, ou o segundo código verificador, vai ser igual a 0. Porque lembra, a primeira regra que a gente precisa seguir é que se o resto da divisão for menor do que 2, obrigatoriamente o dígito vai ser igual a 0. Se ele for igual a 0, então eu verifico se a posição do código é 1. Se for 1, então eu preciso recursivar essa mesma função, só que agora com a posição do código como 2. Caso não, eu vou retornar true. E caso nenhuma dessas outras coisas sejam verdade, eu vou retornar false. Caso ele não seja menor do que 2, ou seja, seja maior ou igual a 2, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a diferença de 11 menos o resto da divisão, a qual foi calculado lá atrás, e vou verificar se o CPF na posição de index parameter mais 1, ou seja, no dígito ao qual eu vou estar especificado, vai ser igual a essa diferença. Caso seja igual a essa diferença, se a posição do código for 1, eu vou recursivar. Caso não, eu já retorno true. E caso nenhuma dessas outras coisas sejam válidas, eu vou dizer que é false. E é basicamente essa a minha lógica. A partir do momento em que eu coloco todas essas verificações, ele calcula o primeiro código, caso o primeiro código verificador, caso esteja certo, ele vai recursivar, só que agora com 2, e agora perceba que caso ele não seja 1, agora teremos o 11. E caso esse index parameter e caso a posição do código seja 2, o index parameter vai ser 9. Consequentemente, aqui nós poderemos ir até a posição, até o 10º número. E consequentemente também aqui até o 11º número, ou seja, a 10ª posição. E assim, com tudo isso perpetuado, posso rodar essa aplicação, validar e colocar o CPF que nós mesmos calculamos lá atrás e validar que ele realmente é válido. Bom, espero que vocês tenham gostado. É basicamente essa minha explicação. Esse é o meu código. Espero que isso sirva não só para vocês utilizarem, porque esse código é open source, vai estar aí indicado abaixo, mas também para que você possa estudar e para que isso possa te incentivar a cada vez mais se empolgar com essa linguagem de programação que é o Java. Muito obrigado a todos e até mais.